Eu acredito que, junto com o Charlinho, nós vamos fazer a maior e melhor administração deste município. Parabéns! Pela ordem, eu queria, em primeiro lugar, ouvir o nosso prefeito de Itaguaí, para que essa comunidade que está aqui aguardando a sua presença possa ouvir alguns momentos dessa brilhante fala. Meu prefeito, a voz é sua, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, e a gente, cada vez que a gente vem a Seropédica, a gente fica mais feliz. Feliz pelo carinho que vocês têm com a gente. Principalmente que a gente nunca teve oportunidade de poder ajudar, de fato, a cada um de vocês. Não teve oportunidade de ajudar a Seropédica. A gente viu na eleição passada, eu sempre, afinal de contas, são irmãos, Seropédica e Itaguaí, um saiu do outro. As pessoas, há 15, 16 anos atrás, quando perguntaram, você morava onde? Morava em Itaguaí. Hoje diz aonde? Mora onde? Mora em Seropédica. Então, pátria é pátria. A verdade é o seguinte, todos nós somos irmãos. Porque todos aqui já foram itaguaienses e hoje é seropedicense. E a gente tenta, logicamente que a gente entende que se a gente cuidar, primeiro a gente tem que cuidar do povo, a qualidade de vida da população, independente de onde ela esteja, todos são seres humanos. Segundo, que a gente só consegue viver bem se o nosso vizinho da nossa casa estiver bem. A gente não consegue viver diferente. Eu não consigo entender eu viver mal e o vizinho eu viver bem e o vizinho viver mal. E assim funciona nos bairros das cidades também. Quando cresce, cresce todo mundo. E tentamos, nós vimos a situação que estava a Seropédica, que não vai criticar ninguém. A gente aqui está num dia de comemoração, um dia de posse do doutor da Zona Rural, com o presidente e toda a sua equipe. A gente veio aqui para prestigiar o Antônio nessa posse dele, nesse mandato dele do PMDB, o qual eu represento, o qual hoje eu sou coordenador de 7 municípios na região, Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro e Itaboraí. Hoje eu represento e decido por essas regiões com relação ao PMDB e ao governo do estado. Foi uma missão que o governador me colocou e o presidente Pisciani, e a gente está desenvolvendo. Mas, voltando a essa história, voltando um pouquinho da história, logicamente sem críticas, mas são passagens que eu sou uma pessoa que me conhece, eu sou muito franco. Eu perco muito na minha vida, às vezes até como político, porque comigo é o seguinte, dá, não dá, eu falo o que eu sinto, tento ser educado, porque todos merecem uma educação, mas eu não sou de ficar empurrando com a barriga, e não sou, eu perco muito, mas ganho muito também com isso. E depois de burro velho a gente não muda mais. E às vezes eu perco com isso. Mas pelo menos ninguém pode falar que você falou uma coisa e não fez, você me enganou. Eu não sou assim. No primeiro momento a pessoa pode não escutar o que está gostando, mas dias depois vai falar pelo menos o seguinte: esse cara falou que eu não gostei, mas pelo menos ele foi sincero. E essa é a minha prática, e não vou mudar depois de uma certa idade. Então o que aconteceu? Torno a repetir, sem críticas. Mas o que aconteceu? A gente preocupado, uma situação, a gente via que Itaguaí crescendo, tudo podia crescer, porque na verdade Itaguaí não tem área. Itaguaí tem porto, mas não tem área. Então as empresas têm que forçadamente vão ser instaladas em Seropédica.
Onde vai gerar emprego é seropédica. Então a gente não consegue olhar essa região toda como Mangaratiba dos Reis, tem que ser a nossa área de lazer, a nossa praia. Então a gente não consegue olhar o município isolado como Itaguaí. Não. O desenvolvimento da região depende de Seropédica, porque Seropédica tem área suficiente para trazer empresas, instalar as empresas e gerar emprego e renda. Porque Itaguaí não tem. Então tem que se trabalhar em conjunto. E eu sempre com essa visão, e acho que sou um pouquinho responsável pelo que está acontecendo, peço até desculpa a todos os senhores, mas eu achava que a gente podia tentar fazer um trabalho junto para que todos, porque hoje alguém, muitos moravam em Itaguaí, hoje moram em Seropédica, muitos estão em Seropédica, como moram em Itaguaí. Gente, por que não existe? Não existe isso. Não existe isso. É legal que a gente possa aqui, estamos vizinhos, eu passo, eu estou no Itaguaí, enquanto passo estou em Seropédica. Então eu não consigo, na minha cabeça eu não consigo entender essa divisão. E tem que respeitar logicamente a divisão jurídica que tem o traçado, mas não como ser humano. Então o que aconteceu? Entrei numa campanha, ajudamos a eleger o prefeito atual, mas se os senhores repararem, eu nunca pisei na prefeitura de Seropédica. Eu nunca pisei depois que o atual prefeito assumiu. Porque no desenrolar na metade do caminho entre ele assumir e tomar posse, eu já não comecei. Eu acho que é o seguinte, a pessoa tem que ter pulso, porque ele é responsável por isso. Tem 3 coisas para um administrador público. Primeiro, ele tem que ter palavra. Não pode empurrar os outros com a barriga nem ficar mentindo. Segundo, tentar buscar na região a mão de obra que eu garanto que tem. Sabe que aqui de Seropédica ninguém serve para ser secretário aqui na prefeitura? E terceiro, ser trabalhador e não contador de história. E quando eu vi que o caminho estava um pouquinho sinuoso, quando eu vi que o que falava não ia acontecer na prática, eu me recuei. Ainda consegui trazer alguns asfaltos para cá no início. Até não é consegui trazer asfalto, eu consegui resgatar uns asfaltos que que o Darcy tinha conseguido. O Darcy tinha conseguido e perdeu. E eu consegui resgatar isso. Mas enfim, eu me afastei. Vamos mudar a prosa, porque eu não gosto de falar dos outros, deixa pra lá. Enfim, o importante é o seguinte, ele teve a oportunidade dele. Então, é isso aí. E é um dos maiores motivos que hoje eu vou começar a participar da eleição do Seropédica. Por quê? Porque eu acho que tem uma coisa muito maior. Olha que eu estou falando uma coisa dentro de uma convenção do PMDB. Tem uma coisa muito maior do que, não sei se é maior ou não, mas eu entendo que sim, nem poderia falar isso. Existe uma coisa maior do que um partido. É a vida humana. É a qualidade de vida das pessoas. Porque se não for isso, não existe a necessidade de ter partido. Partido é justamente para se ocupar um cargo político, para fazer a melhor qualidade de vida das pessoas. É assim que eu entendo. E eu acho que Seropédica tem que ter um momento de união. Independente de qualquer coisa. Independente de quem seja o prefeito ou deixou de ser prefeito. Lógico, a gente vai trabalhar, torcer e brigar para que seja o Antônio da Zona Rural nosso companheiro e nosso partido.
como sempre falo que eu sou muito sincero, nós temos que ver, todos nós temos ambições pessoais, mas o Seropédica atravessa um momento que depois vai ser irrecuperável. Fizemos a primeira tentativa, vamos tentar sempre, mas cada vez que a gente tenta fica mais difícil, porque complicam mais a administração pública. Nós temos que nos unir, tem que ter um consenso da população, um consenso entre os candidatos, que somem junto para que todos somam força para melhorar a Seropédica, gente. Porque cada vez mais a coisa fica, cada um que entra, fica difícil, e a gente, eu espero, porque sonho da gente a gente tem, mas chega um momento que cansa, decepções cansam. Então eu espero, Antônio, vereador Marquinho, enfim, políticos, sentem, conversem, mas antes de qualquer objetivo pessoal, candidatos antes de qualquer objetivo pessoal, aglutinem, se juntem para vocês melhorarem a situação do Seropédica. Não quero me estender muito, Antônio, mas foi um prazer estar com vocês, com toda a equipe de vocês, com o Alexandre Vale, que vai ser o futuro prefeito de Itaguaí, vai estar aí para ajudar também. E dizer o seguinte, agora eu estou falando como povo, e me sinto bem à vontade, porque eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato a ser eleitor como vocês. Se eu não tenho meu voto, mas eu peço um votinho. Mas dizer o seguinte, estamos juntos nessa luta. Vamos tentar mais uma vez, que a gente não consegue enxergar uma cidade onde tem o povo trabalhador, tanto que sai todo mundo daqui para trabalhar fora. Então prova que é trabalhador. A realidade é essa. Uma área com potencial incrível. A gente vê áreas aqui e a gente vê o seguinte: vai fábrica para Porto Real, vai fábrica para não sei o que, vai fábrica para não sei o que. Por que não vem nada para a Seropédica? Será que é falta de interesse do poder público? Eu me deu vontade uma vez de perguntar isso ao prefeito: por que não vem nada? Só vem isso. Falta de confiança no prefeito. Nem fala isso, querida, porque esse foi o primeiro problema que eu tive, porque na prática discursou uma coisa e assim que entrou fez outra. Gente, eu não quero me estender muito, mas dizer o seguinte: muito obrigado mesmo. Quem está falando aqui é o prefeito, é o Charlinho. Obrigado pelo esse carinho que você tem comigo, que tem com a minha esposa, a deputada Andréia. Obrigado porque a gente vê carinho, a gente gosta, e cada vez mais que me mostram esse carinho comigo, e um carinho especial porque eu não tive condições de poder ajudar e quero muito. Então quando a gente vê que o povo tem um carinho com a gente, e sem a gente poder ter feito nada, a gente fica muito mais feliz e a gente fica muito mais devedor dessa cidade que é Seropédica. Muito obrigado e um beijo no coração de todos.